Tem noites em que o futebol parece escrever roteiro de cinema. E tem noites em que ele rasga o roteiro na sua frente. O Real Madrid entrou em campo contra o Bayern de Munique com o jogador mais devastador da Europa em forma absurda, Kylian Mbappé. 39 gols na temporada. Números que esmagam qualquer comparação. Ainda assim, derrota. E aí nasce o incômodo que ninguém quer encarar de frente. Como pode um dos jogadores mais letais do planeta estar jogando em nível histórico e o time mesmo assim não corresponder? Não é falta de prova, não é falta de talento, não é falta de esforço. Então qual é o problema? Hoje a gente vai destrinchar isso sem filtro. Dados, contexto, tática e o detalhe que muda completamente essa história. Porque a resposta não é simples e, pior ainda, ela não agrada a ninguém. Desde o momento em que Kylian Mbappé foi anunciado como reforço do Real Madrid, já existia uma sensação no ar. Uma mistura de empolgação com desconfiança. Tipo quando você coloca um ingrediente caro numa receita perfeita e começa a suspeitar que talvez aquilo não vá melhorar o prato. Pode até estragar. E a apresentação dele já deu o tom. Aquela cena meio caótica, torcida impaciente, clima estranho, não parecia o início de uma era gloriosa. Parecia o primeiro capítulo de um conflito. O tal do Galácticos 2.0 nasceu com mais chance de implodir do que de evoluir. Porque, vamos ser sinceros, o Real Madrid não precisava ser salvo. O time já era absurdo. Era organizado, intenso, bonito de assistir. Um futebol que tinha ritmo, química, entendimento quase telepático. Vinícius Júnior rasgando defesas como um raio. Rodrigo flutuando entre linhas. Jude Bellingham aparecendo como elemento surpresa, decidindo jogo atrás de jogo. No meio, uma engrenagem que parecia orquestra. Mas aí, Mbappé chegou. E com ele, veio a necessidade de mudança. E aí mora o problema. Porque quando você mexe num sistema que já funciona, você não tá só adicionando uma peça. Você tá alterando todo o mecanismo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Real deixou de ser aquele time fluido e começou a se adaptar a um jogador que, por característica, não se adapta ao coletivo da mesma forma. Agora respira. Porque o que vem depois é o tipo de análise que muda a forma como você vê esse Real Madrid. Contra o Bayern, Mbappé jogou como se estivesse tentando convencer o mundo de algo. Pressionou como nunca. Voltou para marcar. Correu o campo inteiro, como se tivesse 2 pulmões extras escondidos no uniforme. Não era o Mbappé turbo-ofensivo que a gente conhece, era um Mbappé completo. Quase uma versão alternativa dele mesmo. E mesmo assim, o Real Madrid perdeu. Mas antes de qualquer julgamento precipitado, vamos colocar as cartas na mesa. Aos 74 minutos, lá estava ele, o gol. Mantendo o Madrid vivo quando tudo parecia escapando pelos dedos. Além disso, ainda criou mais 2 chances claras. 2 daquelas que em noites normais entram. Do outro lado, Manuel Neuer em modo muralha. Ou seja, Mbappé apareceu. Decidiu. Até onde dava. E ainda assim, não foi suficiente. Se você acha que o problema é desempenho individual, prepara o choque. Mbappé está operando em outro plano estatístico. Percentil 98 em finalização, percentil 99 em progressão de jogo, percentil 99 em criação, percentil 99 em drible. Traduzindo, ele não tá só entre os melhores, ele tá praticamente isolado no topo. E isso não começou agora, nem é efeito Real Madrid. Há 5 temporadas ele nunca caiu abaixo do percentil 96. Isso aqui não é fase, é padrão. Agora, soma isso com os números brutos. 39 gols na temporada, 14 na Champions League, 1 gol a cada 76 minutos. Isso coloca ele colado em marcas históricas, flertando com números que lembram a temporada lendária de Cristiano Ronaldo. Ou seja, vamos cortar o ruído. O problema não é Mbappé jogando mal. Então, por que o time não funciona? Agora entra a parte que pouca gente quer encarar, porque ela desmonta narrativas confortáveis. Quando você olha os dados coletivos, a história muda de tom. O Real Madrid, com o Mbappé, marca mais gols, ataca mais, tem mais posse, é mais perigoso em contra-ataques. Saltou de 68,7 para 99,2. Ou seja, ofensivamente, o time melhorou, mas tem um preço. A defesa caiu de 96,6 para 92,4. E isso não é coincidência, é consequência. O time ficou mais explosivo e menos equilibrado, como se tivesse trocado uma armadura por um lança-chamas. Agora vem um detalhe quase invisível, mas crucial: a relação entre Mbappé e Vinícius Júnior. No papel, dupla dos sonhos. Na prática, 2 gênios tocando solos diferentes na mesma música. Quando Mbappé recebe de Vini, ele finaliza mais do que progride a jogada. Quando Vini recebe de Mbappé, ele carrega sozinho, cria no talento individual. Resultado? Jogadas que terminam rápido demais. Pouca continuidade, pouca construção coletiva. É brilho, mas não é engrenagem. É faísca, mas não é sistema. Contra defesas organizadas, isso pesa muito. O problema é invisível. Posição. Agora o ponto mais sensível da discussão. Mbappé está listado como centroavante, mas joga como ponta esquerda. E aí nasce um conflito silencioso, porque a esquerda já tem dono, Vinícius Júnior. E não dá pra simplesmente tirar o Vini dali. Ele decide jogos exatamente naquela zona. Então o que acontece? Mbappé fica preso no centro, justamente onde ele é menos perigoso. É como colocar um foguete dentro de uma garagem apertada. Ele ainda explode, mas não com todo o espaço que precisa. Até lendas já falaram isso.
Karim Benzema. Mbappé não é um 9 clássico. Thierry Henry. Faltam movimentos de centroavante. O próprio Mbappé reconhece limitações defensivas e de função. E os números confirmam. Pressão defensiva, percentil 14. Desarmes e interceptações, percentil 7. Contra o Bayern, ele fez mais. Mas foi exceção, não regra. Mbappé é genial? Sem dúvida. Mas ele joga de um jeito específico. Gosta de partir da esquerda, gosta de ter liberdade total, gosta de ser o centro da ação. Só que ali já existia alguém que fazia exatamente isso. Vinícius Júnior. Resultado? 2 jogadores ocupando o mesmo espaço, pisando no mesmo território, gerando um conflito silencioso dentro de campo. E isso não é teoria, dá pra ver claramente no comportamento tático. Enquanto o time precisa de um jogador centralizado, que ataque a área, que sirva de referência, o Mbappé muitas vezes abandona essa função para cair na esquerda. Exatamente onde já tem gente. É como se o time estivesse tentando cozinhar, mas o ingrediente principal insiste em mudar de panela. E isso quebra o ritmo. E olha o que Thierry Henry falou sobre isso. Look at where he goes and get the ball again. No 9. Look at where he stays once again. You already have 1, 2, 3, 4 players. You don't need to go there. Stay in the middle. But because he likes to go on the left, just like Vinicius, have a look. Where's going to go? Camavinga now is your most advanced player. You don't want that, really. But again, now you're here. Try to stay in and around the box. Let them cook. Try to stay there. He likes to stay under. Stay with him. Ball's going to go on the side now. Make a run. Tap in. O técnico não quer que Donatello pressione com intensidade máxima, então o time se ajusta. Menos pressão alta, mais espaço defensivo. E aí surge o verdadeiro dilema. Você constrói um time para potencializar um jogador ou equilibra o sistema sacrificando parte do talento dele? O Real Madrid escolheu a primeira opção e está colhendo os 2 lados disso. Um ataque poderoso, mas previsível. Outro detalhe fino, o ataque do Madrid tende a convergir para um único ponto final, Mbappé. Isso cria volume, mas também previsibilidade. Enquanto isso, o Bayern apareceu com amplitude real. Jogadores ocupando funções naturais. Ataques vindo de múltiplos ângulos. Resultado, um sistema mais difícil de marcar. Então voltamos à pergunta inicial. O problema é Mbappé? A resposta honesta, não. Mas também não é não. Ele não é o problema da forma simplista que muita gente aponta. Mas ele é parte da equação que gera consequências estruturais. O time ficou melhor em algumas coisas e pior em outras. E tudo isso gira ao redor dele.